Bom, então como eu falei, o primeiro bloco vai tratar do movimento separatista e a criação do Estado. O que é um movimento separatista, né? O que é um movimento separatista? Um movimento de separação, né? É quando parte de uma população tenta se separar, né, fisicamente de outras. Antes desse movimento de separação, ou antes da criação do Estado, nós tínhamos uma coisa única. Depois eu mostro para você no mapa como era. Nós tínhamos uma coisa única que aos poucos ela foi marchando, migrando para uma separação por alguns fatores. Tudo isso é importante, tá? Lembrem-se disso. Professor, o que precisa saber desse movimento separatista? Quando aconteceu? Como aconteceu? Quais as causas que levaram à separação? Isso é fundamental para que você saiba para a sua prova, beleza? Então, movimento separatista e a criação do Estado. Isso é show de bola. Para iniciarmos, então, o que foi o movimento separatista? O que é um movimento separatista? Coloquei para você aqui algumas coisinhas que tem no seu material também, para te nortear, né? Para você saber o que é separar, movimento separatista. São mobilizações que pregam o independentismo, ou seja, se tornar independente. Um território que pertencia a um outro estado, ele quis se tornar independente. Né? Por alguns motivos que eu não vou contar agora, e ao longo da nossa aula você vai pescar essas informações que são importantes. Eu vou te falar. Baseie-se no conceito de autodeclaração dos povos. Bom, na Constituição Federal Brasileira está previsto num artigo que a República Federativa ela é composta pela união indissolúvel dos estados. E esse artigo diz o seguinte: é proibido dividir estados e fazer outros estados. É proibido. Porém, há um conceito falado no mundo inteiro, né? Nas Organizações das Nações Unidas, por exemplo, né? Há um conceito de autodeclaração dos povos. Autodeterminação, autodeclaração, né? Nesse sentido. O que quer dizer isso? Um povo ele pode se autodeclarar, ele tem essa, vamos dizer assim, essa opção de auto se declarar. E é isso que foi acontecendo nessa região em questão, no estado de Tocantins, né? O povo foi vendo que era melhor se separar de determinada parte do território e aí conseguiu essa separação lá em 1988. E nós já vamos chegar lá. Mas antes a gente vai começar do início, ok? O que leva à separação? Movimentos religiosos, né? Ou determinada população, determinado grupo religioso, eles podem se reunir e se autodeclarar e aí ocorrer essa separação. Movimentos políticos, né? Ideologias políticas. Culturais, culturas parecidas também podem levar a um separatismo, e movimentos econômicos também podem levar a um separatismo, que foi mais o caso do estado de Tocantins, que a gente vai ver, tá? Foi movimentos mais econômicos. Observou-se que as economias estavam perdendo com isso, né? Os do norte, como eram chamados, né? Os do norte goiano, eles estavam mais enfraquecidos, menos privilegiados que os do sul, e aí isso foi um dos determinantes dessa separação. Mas nós vamos ver. Bom, o estado de Tocantins. O estado de Tocantins, ele é o mais novo dos estados brasileiros. Foi o último a ter a sua separação, ter a sua construção, né? Então tá aqui, ó, mais novo dos estados brasileiros. Tudo isso você vai ter no seu material. Suas terras pertenciam ao estado de Goiás, o grande estado de Goiás, no centro do Brasil, né? E quando nós estivermos falando aqui, logicamente, que tem a maioria das pessoas sabe isso, mas pense, feche os seus olhos e pense aonde fica o estado de Goiás, o estado de Tocantins hoje, né? Essa visualização, né, quando você fechar os olhos, você precisa ter. Você precisa ter em mente quais são os estados que fazem fronteira, quais são os estados que estão próximos, a que região esse estado pertence. Tudo isso a gente vai falando aqui ainda, beleza? Então, suas terras pertenciam ao estado de Goiás.
Bom, se eu escutei isso, eu preciso saber onde que era o estado de Goiás, né? O estado de Goiás fica na região central do Brasil, no centro-oeste do Brasil, é o estado que abriga a capital federal, é o estado que abriga o Distrito Federal, né? Isso tudo a gente tem que lembrar. E desmembrado desse estado, surge então o estado de Tocantins, né? Lá em 1988, criado através da Constituição Federal de 1988, da Constituição Federal promulgada, beleza? Vamos falar mais um pouquinho. Antes da criação desse estado, né, existiam, logicamente, suas terras estavam lá. Quem estavam lá? Estavam lá os índios Xingus e Chucarramães, né? Eram as comunidades indígenas. É importante isso, professor? Claro que é, senão não estaria aqui, né? Duas comunidades indígenas, por exemplo, o Alto Xingu, né? A região do Rio Xingu, é ali onde estavam essas tribos indígenas importantes que ali estavam, né? Como no Brasil inteiro era assim, povoado por indígenas, essa região não deixava de ser. Então os índios Xingus e os Chucarramães eram as comunidades que ali habitavam antes da chegada dos imigrantes, antes da chegada dos colonizadores. Beleza? 1625, então algumas datas importantes que você precisa saber, tá? 1625, fundação de missões religiosas. Algumas fundações de missões religiosas muito importantes lá em 1625. Bom, e aqui eu coloquei na região do norte de Goiás. Pense em Brasília, pense em Goiânia, Goiás e o norte, que ainda pertencia ao estado de Goiás, pensa ali na região do Bico do Papagaio, tá? Vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um mapinha aqui, ó. Na região do Bico do Papagaio, isso aqui é o estado de Tocantins, logicamente, que você já viu, né? Essa região do Bico do Papagaio, aqui chamada de norte de Goiás, nessa região como um todo, né, do estado de Tocantins, tivemos algumas fundações de missões religiosas, né? Isso como o Brasil inteiro praticamente teve isso aí, porque diziam que era assim, missão, né? Deus dizia que era a missão dos missionários explorar as terras, né? Era uma missão de Deus, né? O Deus que mandava eles fazer isso, né? Beleza, né? E aí vários críticos a respeito disso, né? E aí cabe a nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Mas o fato é que essas missões aconteceram realmente, foram na parte norte do estadão de Goiás, que era grandão naquela época. Beleza? Bom, aqui como figura importante, Frei Cristóvão de Lisboa, tá? Esse camarada, esse frei, ele foi um dos precursores dessas missões aqui. Baseado nessas missões, começou a ocorrer o povoamento dessas regiões. Ainda tímido, mas um certo povoamento, beleza? Junto ou posterior ao Frei Cristóvão de Lisboa, já na sequência, lá no extremo norte também, né? Migrantes do norte e nordeste, principalmente do Pará e do Maranhão, foram para essas regiões, né? Então, também a procura de novas terras, a procura de outros locais para desenvolvimento, vão esses migrantes do norte e nordeste que fazem parte da cultura desse estado, ok? No século XVIII já, né? Lá 1700, lá no século XVIII nós temos a vinda dos bandeirantes, né? Então 1600 aqui as missões religiosas e os migrantes do norte e nordeste. No século XVIII, os bandeirantes chegam a essas regiões também. Bandeirantes, eles estão atrás de metais preciosos. E aí surgiu a informação de que lá na região das Minas de Goiáses, né, como eram chamados, as Minas de Goiáses, existia muito ouro. E um ouro de aluvião, que é melhor, né, para exploração. O que é o ouro de aluvião? É aquele ouro que está nos veios dos rios. Um ouro de fácil exploração, né? E era muito fácil mesmo. Tanto é que essa região, ela foi a região, nesta época, a região que mais produzia ouro para a coroa. A capitania que mais produzia ouro
né? Então foi muito forte essa exploração de ouro nessa região aqui, beleza? Bom, então tá aqui, ó, sul do território, o ouro, tranquilo? Estabelecimento de duas culturas. Quando acontece isso, nós temos no norte as missões, mais os migrantes do norte e nordeste, chamado de nordestinos, e nós temos mais na parte sul desse território, nós temos os bandeirantes, né, que eram mineiros e paulistas, né, bandeirantes mineiros e paulistas, chamados de sulistas. Duas culturas acabam de se formar. A cultura nordestina, né, e a cultura dos sulistas, como eram denominados esses bandeirantes, ok? E aí vocês observem que duas culturas, né, diferentes. A primeira, vamos dizer assim, repartição que acontece no território já é aqui. Dois povos diferentes, um lá no extremo norte e aqui um no extremo sul. E aí começa a haver dois tipos de culturas. Isso vendo pelo lado cultural, mas observem aqui, estabelecimento de vínculos comerciais independentes também. Os do norte, como eram chamados, né, tinham vínculos comerciais com o Pará, com o Maranhão, né, esses vínculos comerciais através dos rios ali, Rio Tocantins, Rio Araguaia, né, esses principais rios, e os do sul, como eram chamados, os bandeirantes, mineiros e paulistas, tinham vínculos comerciais com São Paulo, Minas Gerais, né? Tinham vínculos comerciais com esses países, com esses estados, né? Melhor dizendo, beleza? Bom, o ouro estava mais ao sul. O que você acha? Qual dessas regiões você acha que mais se desenvolveu, né? O do sul, logicamente que foi do sul. Aqui as riquezas eram maior, né? Era maior a construção das riquezas. Então, os do sul tinham um desenvolvimento melhor. Os do norte eram, vamos dizer assim, populações atrasadas, populações isoladas, populações vivendo a miséria, né? Condições bem mais precárias do que os do sul, beleza? Isso para nós iniciarmos essa parte aqui, ó, tranquilo? Bom, 1821 já é mais uma informação importante que nós temos. 1821 acontece o quê? Fortalece o movimento separatista. O movimento separatista começa a se fortalecer lá já no século XIX. Observem que nós estávamos aqui no século XVII, XVIII, agora nós estamos no século XIX. Né? E aí começa a se fortalecer esse movimento separatista. Porém, um movimento separatista aqui nesse início debelado pela coroa. Não era interesse da coroa que ocorresse essa separação, beleza? Coroa acho que não é interessante, foi debelado. Proclama-se, né, desse movimento, uma coisa importante que você tem que lembrar é a proclamação do governo autônomo de Tocantins. Neste período foi proclamado um governo autônomo. Eles queriam mesmo uma independência da colônia como um todo, né? Queriam proclamar um governo autônomo, aqui não que nós mandamos. Logicamente, foi debelado, como eu acabei de comentar com você. Beleza? 1920, afloram ideias separatistas. 1920, afloram ideias separatistas. Já estamos no século XX já, né? Surgem novas ideias separatistas. E aí por vários motivos, né? Observa-se nesta época um desenvolvimento da parte sul desse território e um pouco de desenvolvimento na parte norte, né? E começa a se gerar um descontentamento com isso. A população começa a ficar revoltada, só tem investimentos lá no sul, só fazem estradas lá no sul, só tem abertura de rodovias, né? E sei lá, mais algumas coisas. Só pensam em fornecer energia para o sul. E o parte norte, que é o estado de Tocantins, estava meio largado às traças, né? Meio largado às traças. E esse sentimento de revolta começa a aflorar e começou a aflorar em 1920 novamente. Porém, também ainda sem sucesso. Ok?
Aqui desse período nós temos a construção de Brasília, né? Logo depois, né, falando aqui nesse período no século XX, nós temos o projeto de construção de Brasília e tal, e a inauguração de Brasília lá em 1960, né? E do Distrito Federal, causa o desenvolvimento da região, e como eu falei para você, causaram um desenvolvimento. A construção da Brasília. Levar a capital federal para o centro do Brasil, né, desenvolveu aquela região, e um dos objetivos era esse mesmo, né, levar o desenvolvimento para lá, deixar a capital no centro, para controlar melhor, né, as coisas. Então tinha esse intuito também, e logicamente desenvolveu, mas não os do norte, vamos dizer assim, desenvolveu regiões próximas, Goiânia, né? Aí temos outras cidades importantes ali, próximas a Goiânia. Aquela região de entorno foi desenvolvida, estradas foram abertas e assim por diante. Porém, né, os do norte ainda estavam largados, tranquilo? Outras coisas, aspectos importantes que nós temos. Mineração do ouro, né? Mineração do ouro, calcário, muito importante dessa região, e o extrativismo da madeira aceleraram o desenvolvimento. O ouro, ele entra em decadência, né? Porém ainda, né, ele está explorado, lógico, em menores quantidades. Essa pequena exploração, ela gera um certo desenvolvimento. Lógico, não é o desenvolvimento lá do sul, como nós acabamos de falar, porém ela é um desenvolvimento. A extração de calcário também é uma coisa muito importante para essa região, que fez, né, não é uma aula de economia do Tocantins, mas o calcário ele faz, né, aumentar esse desenvolvimento, então ele é muito importante. O extrativismo da madeira, o mogno, né, a madeira mais explorada ali era o mogno, uma madeira muito apreciada, uma madeira muito bonita, né? Vocês sabem hoje, com certeza, mogno, o que é mogno? Mogno é aquela lá que parece uma espécie de marfim ilustrada, ela fica bonita, né? É o que tinha muito nessa região. Então esse extrativismo, essa mineração e o calcário desenvolvem a região. Para que uma parte do território consiga uma emancipação, uma separação, ela precisa ter uma economia básica, né? Pelo menos. Como é que eu vou me separar se eu não tenho uma estrutura de cidades, eu não tenho uma estrutura econômica básica, né, para poder sustentar um município pós-criação ou poder sustentar um estado pós-criação? Então, essas atividades elas foram colaborando para obter essa estrutura básica, né? Para obter essa estrutura básica e poder ter a emancipação. Então, por isso que elas estão aqui, por isso que elas são importantes para a sua aula. Presidente João Figueiredo e José Sarney. Bom, o pedido de separação, ele já ocorria há muito tempo, né? João Figueiredo, lá nos anos 80, início dos anos 80 ou metade dos anos 80, levam ao conhecimento do presidente João Figueiredo a separação, a proposta de separação, aprovada já pelo Congresso e tal, porém, João Figueiredo e o seu sucessor, José Sarney, eles vetam essa proposta, acham que não é o momento dessa proposta e está vetado, isso lá na década de 80, né? Criação do Estado que poderia ter acontecido lá, não acontece. Bom, e aí, 1988. 1988, com a proclamação da República, com a proclamação da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, né, ela é estabelecido e criado o Estado de Tocantins, né, lá por volta de outubro de 88. E a partir de 1º de janeiro de 89, o Estado de Tocantins existe, né? E como capital provisória, todo estado precisa ter uma capital provisória, eles elegem a cidade uma das mais desenvolvidas e uma cidade mais central, que é Miracema do Tocantins. Miracema do Norte, para ser mais exato, né? Porém, hoje é atual Miracema do Tocantins, porque elas mudam, os nomes mudam conforme se dá esses ajustes ali do governo. Do estado, né? Bom, Miracema do Tocantins é eleita a capital provisória.
Então, a cidade de Palmas, a atual cidade de Palmas, ela começa a ser construída, lá já em 1989 também. Começa a ser construída e é inaugurada em 1990. Da onde surgiu a cidade de Palmas? Também é uma coisa importante. A cidade de Palmas ela foi desmembrada da cidade de Porto Nacional. Tá? Está aí no seu material, da cidade de Porto Nacional. Eles pegam um pedacinho e transformam em cidade de Palmas. Uma cidade planejada, né? Uma cidade construída nos mesmos padrões de construção de Brasília, né? Nos mesmos projetos ali. Não igual, né? Mas os mesmos projetos. Então, 1990, a nova capital do estado de Tocantins é Palmas, beleza? Palmas. Bom, algumas causas do movimento separatista. Algumas causas do movimento separatista, beleza? A primeira delas aqui, ó. Discrepâncias econômicas, sociais e culturais. Isso aqui você já escutou eu falando aqui, tá? Eu já falei isso aqui. Algumas discrepâncias. Que discrepâncias? Não entendi, professor. Tá? Lembra que eu falei lá no início que os do norte eram menos desenvolvidos que do sul? Sim. Os do norte, que era o estado de Tocantins, né, ou agora estado de Tocantins, havia muitas discrepâncias econômicas. O desenvolvimento econômico do norte era mais fraco do que do sul. Mas por que isso? Porque os investimentos eram voltados somente para o sul. O sul tinha privilégios, né, frutos históricos e assim por diante. Os do norte eram esquecidos, isolados. Então, isso foi a primeira causa importante. Sociais, né? Discrepâncias sociais também. Os do norte tinham estilos nordestinos e nortistas, e os do sul, estilos sulistas, mineiros, paulistas, né? Tinham esses estilos diferentes. Então, as culturas também eram diferentes. Tudo isso, ó, vem como causa do movimento separatista. Isolamento, falta de investimentos, também foram coisas importantes, né? Isolamento e falta de investimentos, que eu já falei. Revolta da população nortense. Então, aquela falta de investimento revoltava. E aí, baseado nisso, houve um movimento de separação. E para finalizarmos aqui, a forte pressão da imprensa local. Então, a imprensa local, ela estava marcando em cima dessa separação. Então havia uma forte reportagens retratando o descaso com a então região, retratando as discrepâncias econômicas, isso mostrando e tal. Então a imprensa local ela teve também papel importante nesse movimento de separação. A economia da parte norte, como que era essa economia, né? Que foi fruto, como eu até falei lá no início, foi fruto, né? O fruto mais, vamos dizer assim, mais vistoso dessa separação, né? Baseado na pecuária, baseado na agricultura de subsistência, né? E com pouca receita para o Estado. Então ela não tinha muita receita para o Estado, por isso que o Estadão de Goiás, ele não deixou ela de lado, beleza? E aqui está o atual estado do Tocantins. Vou te mostrar agora na tela um pouquinho sobre o estado do Tocantins para você dar aquela visualizada no estado. Acompanhe comigo então na tela aqui. Olha só o estado do Tocantins então, ó. Veja só. Algumas coisas importantes, ó. Aqui nesse mapa, você tem no seu material lá, é bom que você dê uma visualizada, você vê as principais cidades, né? Você vê aqui também, ó, esses rios importantes aqui, ó, o Rio Tocantins e o Rio Araguaia, né? Que você vai ficar sabendo qual a importância desses estados também, tá? Cidades importantes nós temos aqui, ó, Gurupi, Paraíso, Tocantins. Olha aqui, ó, Miracema do Tocantins, bem no meio, a capital provisória. E a cidade de Palmas, a atual capital, que foi desmembrada da cidade de Porto Nacional. Olha só, do município de Porto Nacional. Tranquilo? Outra coisa que eu quero que você observe nesse mapa é o seguinte, ó. Aqui, ó, Parque Nacional. Vamos pensar só aqui na Jazida de Ouro. Ó. Olha só essa Jazida de Ouro. Onde está a Jazida de Ouro? Na parte sul, né? Então, lá no início, quando nós falamos da exploração do ouro e tal, era dessa parte. Logicamente, para baixo, aqui no estado de Goiás, tem muito mais do que isso aí.
Tranquilo? Então essa é a importância desse mapa para você aqui. Outra última importância, né, é a divisa entre os estados. Olha aqui, né, aqui é o Pará, ó, né, aí divide aqui, Mato Grosso, Goiás na parte de baixo, que foi o estado desmembrado, a Bahia aqui, ó, na parte leste, aqui não está aparecendo, mas é o Piauí, tá? E o Maranhão aqui em cima. Então observem, isso é importante para você que vai fazer essa prova aí da geografia do Tocantins, beleza? Então tá bom. Com essa explicação, nós encerramos essa primeira parte da nossa aula que vai tratar da separação que ocorre e a formação do estado de Tocantins. Beleza? Reveja o seu material, que tem muito assunto aí pela frente. Reveja o seu material e refaça esses resumos importantíssimos aí. Beleza? Forte abraço.